A Primeira Guerra Mundial foi um marco na história da humanidade. Foi a primeira guerra do século XX e o primeiro conflito em estado de guerra total, aquele em que uma nação mobiliza todos seus recursos para viabilizar um combate. Estendeu-se de 1914 até 1918 e foi resultado das transformações que aconteceram na Europa, as quais que fizeram diferentes nações entrar em choque. O resultado da Primeira Guerra Mundial foi um trauma dramático. Uma geração de jovens cresceu traumatizada com os horrores da guerra. A frente de batalha, sobretudo a ocidental, ficou marcada pela carnificina vivida nas trincheiras e um salto de 10 milhões de mortos. Os desacertos da Primeira Guerra Mundial contribuíram para que, em 1939, uma nova guerra acontecesse. Antes da guerra, impérios arcaicos e multirraciais marcavam o mapa da Europa e do Oriente Médio em 1914. Na parte leste e central do continente, havia a família real dos Habsburgos, que governava desde o século XIII, o seu Império Austro-Húngaro. Era uma colcha de retalhos que reunia diversas línguas, religiões e etnias. Cristãos, judeus, romanos, bósnios, sérvios e croatas, etc. Todos sonhavam com a independência. Grudado aos austro-húngaros, havia o Império Alemão, que incluía territórios hoje pertencentes a países como a Polônia e a França. Mais ao norte se estendia o Império Russo, governado pela dinastia Romanov, um estado gigantesco que ia das atuais Estônia e Finlândia ao extremo leste da Ásia. Estratégicas margens do Mediterrâneo e do Mar Vermelho, por sua vez, eram dominados pelos sultões do Império Otomano, um colosso vacilante e enfraquecido. Dois blocos enfrentaram-se, a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Áustria e Itália, e a Tríplice Entente, formada pela França, Inglaterra e Rússia. Contenda envolveu 17 países dos 5 continentes, como a Alemanha, Brasil, Áustria-Hungria, Estados Unidos, França, Império Britânico, Império Turco-Otomano, Itália, Japão, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal, Reino da Romênia, Reino da Sérvia, Rússia, Austrália e China. A guerra teve suas origens em uma combinação de rivalidades políticas, disputas territoriais, nacionalismo e uma rede complexa de alianças entre as nações europeias. O estopim foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, em Sarajevo, em junho de 1914, por um nacionalista sérvio. Ao longo do conflito, os Estados Unidos entraram na guerra do lado dos aliados em 1917, trazendo um novo impulso para o combate. As potências centrais, enfraquecidas por sucessivas derrotas, começaram a ceder. A Primeira Guerra Mundial trouxe uma série de avanços tecnológicos e inovações que ajudaram a mudar a fase da guerra. Aqui estão alguns exemplos. Aviões. As aeronaves foram usadas pela primeira vez para reconhecimento e aéreo e em breve seriam empregadas para o bombardeio. Os tanques. Os primeiros tanques foram usados pelos britânicos e permitiram o movimento através de terrenos difíceis. A comunicação. Novos sistemas de comunicação, incluindo telefones de campo e rádios portáteis, que permitiram uma maior coordenação das tropas no campo. A artilharia. As armas se tornaram mais precisas, poderosas e fáceis de transportar, permitindo que os soldados causassem danos maiores ao inimigo. O gás venenoso. O gás venenoso era uma arma devastadora e foi utilizada pela primeira vez pelos alemães em 1915. 6. Os submarinos. A guerra submarina tornou-se popular e as toneladas de navios foram afundados pelos submarinos alemães. Esses avanços tecnológicos tiveram um grande impacto na Primeira Guerra Mundial e ajudaram a moldar essa guerra. Algumas das batalhas da Primeira Guerra Mundial foram a Batalha do Marne, em setembro de 1914, uma das primeiras batalhas da guerra, que ocorreu na França e impediu o avanço alemão em direção a Paris. A Batalha de Verdun, de fevereiro até dezembro de 1916, um dos conflitos mais longos e sangrentos da guerra, que acabou sem um vencedor claro, mas com grande número de mortos e feridos de ambos os lados. A Batalha de Somme, julho a novembro de 1916, outro conflito intenso ocorrido na França, no qual as tropas britânicas e francesas lutaram contra o exército alemão. Apesar de ter conseguido avanços territoriais, o resultado também foi bastante desastroso.
como perdas expressivas de soldados. A Batalha de Galípoli, de abril de 1915 até janeiro de 1916. O conflito travado entre as forças britânicas e francesas contra as forças otomanas na península de Galípoli, atual Turquia. Os aliados foram derrotados. Batalha de Jutlândia, de maio de 1916. Principal batalha naval da guerra, travada entre os marinheiros britânicos e alemães, na qual o resultado foi tido como inconclusivo, mas com perdas significativas de ambos os lados. Essas são apenas uma das principais batalhas da Primeira Guerra Mundial. A guerra envolveu muitos outros conflitos terrestres, navais e aéreos. A Primeira Guerra Mundial teve consequências significativas tanto a nível individual quanto global. Algumas das principais consequências incluem as perdas de vidas. A guerra causou a morte de aproximadamente 17 milhões de pessoas e deixou milhões de feridos. A destruição física. As batalhas resultaram em destruições significativas de cidades, vilas e infraestrutura, deixando muitas áreas inutilizáveis e inabitáveis. Reparações financeiras. Os países vencedores impuseram pesadas reparações financeiras aos países derrotados, o que causou dificuldades econômicas em muitos países europeus. Desmembramentos de impérios. A guerra causou no colapso dos impérios alemão, austro-húngaro e otomano, que levou mudanças significativas na política e na geografia europeia. O crescimento do nacionalismo. A guerra reforçou mais ainda o sentimento nacionalista em muitos países, especificamente na Europa, o que acabou levando em outra guerra mundial. A criação da Liga das Nações. Em um esforço para evitar conflitos, foi criada a Liga das Nações, mas infelizmente não evitou a Segunda Guerra Mundial. Essas são apenas algumas das consequências mais notáveis da Primeira Guerra Mundial. A guerra finalmente chegou ao fim em novembro de 1918, com a assinatura do Armistício de Copenhague. As potências centrais concordaram em cessar as hostilidades, e os termos do Tratado de Paz foram estabelecidos no Tratado de Versalhes, assinado em 1919. Espero que aprenderam mais após esse vídeo, e se gostou, deixe um like e se inscreva no canal para conseguirmos 200 inscritos.